Desculpa por gravar desse jeito assim tão amador. Eu ia gravar a tela, só que o áudio não fica captado. E aí se eu fosse procurar um gravador de tela pro computador, eu ia demorar muito tempo. E a gente ia acabar perdendo tempo, porque daqui a uns 40 minutos eu vou ter que ir pra faculdade. Então, deixa eu gravar desse jeito aqui, já que a aula é rapidinha. E, e a próxima, a de figura de linguagem, eu dou um jeito de gravar de forma melhor. Gravar mesmo assim de verdade a tela, ficar melhor de ser entendida, sabe? Mas enfim, aqui a gente está falando sobre os tipos de narrador. Eu te falei que o narrador observador, ele é um narrador que não participa da história, ele apenas relata o que ele vê de forma imparcial. Ele não dá opiniões sobre aquilo, ele só aborda os fatos. É como se fosse um jornal. O jornal ele não dá opinião, ele só aborda os fatos. Então, é, ele também fala de forma objetiva. Ele só fala aquilo que ele consegue ver. Ele só consegue ver que, por exemplo, eu estou aqui sentado e dando aula, falando. Mas ele não consegue ver o que é que eu estou sentindo, se eu estou nervoso dando aula. Se eu ficar aqui na minha segurando a onda, ele não vai conseguir saber, sabe? Então ele só consegue falar aquilo que ele vê. Então a narração é um pouco mais superficial, se a gente pensar nesse ponto de vista. O foco vai ser sempre em terceira pessoa, mais adiante no curso a gente vai ver que existem tipos de pessoa, de pessoas no plural e no singular, que conjugam os verbos. Isso a gente vai ver mais pra frente em gramática. E, como eu te falei também, ele é um tipo de narração muito comum. O narrador observador é muito comum, porque ele está presente em boa parte das historinhas de criança que a gente vê. Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, quando o narrador fala que ela está caminhando pela floresta, os Três Porquinhos, quando fala que eles saíram de casa da mãe para poder construir a casa própria, enfim. Aí eu trouxe aqui esse meme para te ajudar a compreender melhor, assim, associar, né, de forma mais engraçada, o que seria um narrador observador. Ele só vai falar dos fatos. Enfim, passando para a próxima aqui, é um exemplo. Esse exemplo fala assim: em seguida, os homens caíram na gargalhada. Eu botei isso aqui em grifado porque a gente consegue perceber que o narrador está falando só os fatos. Os homens caíram na gargalhada ao ver que o garoto estava enfurecido. Então, os homens viram que o garoto estava enfurecido. Ele está contando um fato. Então, um deles, um deles segurou Abel. Isso aqui é uma coisa objetiva. Ele não está dando nenhuma opinião a respeito. Ele está sendo imparcial, entende? Então, eu coloquei também esse tipo de texto aqui porque também é muito comum. Como eu te falei, esse texto aqui é corrido, sabe? Ele é corrido. Não que esse aqui também não seja corrido, sabe? Mas, tipo assim, o que eu quero falar com corrida é que ele não tem falas, tipo assim, não tem interrupções para colocar fala. Isso pode ser um texto que aparece no Enem. Assim como esse também é um texto que pode aparecer que tem falas, entendeu? Esse tracinho aqui significa que é fala do personagem. E o narrador, o observador, ele vai descrever, ele vai falar o que o personagem falou. Porque aqui, ó, o porquinho tentando intimidar disse: vai embora, seu lobo, aqui você não vai entrar. E o lobo insistiu e disse: abra logo essa porta ou eu soprarei, e a sua casa destruirei. Enfim, esses dois tipos de texto podem aparecer, tanto sem fala como com fala, e os dois têm o mesmo tipo de narrador, que é o narrador observador. Os três porquinhos, terceira pessoa, o lobo, terceira pessoa, sempre de forma mais imparcial, mais assim, mais superficial. Quando a gente chegar no final do curso aqui, do final dessa aula, você vai entender o porquê que é mais superficial. Vamos adiantar aqui. O próximo tipo de narrador é o narrador personagem. Esse narrador personagem, diferente do outro narrador, que é o observador, ele participa assim da história. Ele participa da história e narra a história. Então, por ele participar da história, que o foco da narração vai estar sempre em primeira pessoa. E justamente por ele participar da história e por ele ser uma pessoa que tem sentimentos, tal como a gente, ele vai relatar a história de uma forma parcial.
de uma forma que ele dê a opinião dele. Ele vai falar o que ele acha sobre os fatos, diferente do narrador observador. É totalmente o contrário do narrador observador, entende? Então é muito fácil você conseguir reconhecer os dois, porque eles são contrários. É, Então eu coloquei esse meme aqui para te ajudar a compreender. Foi só minha imaginação de novo. Eu escolhi isso aqui justamente por conta disso, porque ele relata tudo de forma parcial. Ele conta as vivências dele, da forma que ele acha que tem que ser contado, da forma que ele interpretou. E como eu falei, pode ser um protagonista, assim como pode ser um coadjuvante. Não necessariamente o narrador, o personagem, vai ser sempre o protagonista. Nos livros do Sherlock Holmes, por exemplo, quem narra a história é o amigo dele, o Watson. E é sempre em primeira pessoa. Enfim, ele é o coadjuvante. O personagem principal é o Sherlock, é o detetive. E é isso. Ele pode ser tanto protagonista como coadjuvante. É um narrador personagem. Agora partindo pro outro. O outro aqui agora. Mas antes disso, antes de partir pro outro, deixa eu te mostrar esse exemplo. É o exemplo do Dom Casmurro, por exemplo. O Dom Casmurro, ele é um livro de Machado de Assis. A gente vai estudar sobre ele melhor lá pra frente no curso, quando a gente chegar na parte de realismo, de literatura, que é o movimento literário. Eu trouxe esse exemplo justamente porque ele é um grande exemplo para explicar o que seria a narração em primeira pessoa. Por quê? Deixa eu mostrar aqui a capa. Os nomes desses personagens: Bentinho, Escobar, Capitu, e eu não lembro o nome do filho dele. Mas esse cara, esse menino aqui, é o filho, teoricamente, do Bentinho. O Bentinho, ele é apaixonado pela Capitu desde criança. Os dois, eles têm uma relação amorosa desde criança. E o Bentinho chega a casar com Capitu. E esse Escobar aqui é amigo do Bentinho. É amigo. Só que o Bentinho, ao passar do tempo, depois que ele vê a cara do filho dele, ele meio que percebe que esse menino é muito parecido com Escobar. E ele começa a imaginar que Capitu tem algum caso com Escobar e que Bentinho está sendo traído. E a história, assim, o enredo principal disso, que movimenta a história, é justamente essa suspeita de traição. E o texto aborda essa traição, assim, como uma coisa real, porque quem narra a história é Bentinho. Ele narra de forma parcial, ele narra da forma que ele consegue ver. Por isso que é um ótimo exemplo de narrador personagem, porque o Bentinho é quem narra a história. O Dom Casmurro é o Bentinho, porque depois disso tudo aqui, ele vai ser sempre uma pessoa muito ranzinza. Então ele levou essa alcunha de Dom Casmurro. Enfim, esse é um bom exemplo de narração. Mas você consegue perceber justamente por conta do jeito que o verbo está sendo conjugado. Olha aqui como é que o verbo está sendo conjugado. Fechei. Eu estava. Encontrei. Diferente do o porquinho então foi bater. Os 3 porquinhos ouviram. É diferente. Então, até aqui é fácil você conseguir reconhecer quem é quem, que tipo de narrador é qual. Agora, chegando aqui no narrador onisciente, que a coisa muda um pouco. O narrador onisciente ele é muito parecido com o narrador observador. Só que se você perceber algumas pequenas diferenças, alguns detalhes, você consegue perceber que não são a mesma coisa. E que seria um erro você pensar, você confundir os dois. O que é que eles têm em comum? Os dois não participam da história. O narrador observador e o narrador onisciente não participam da história. Os dois narram a história em terceira pessoa. Mas o que é que o narrador observador tem de diferente do onisciente? O onisciente, ele consegue saber de todas as coisas, de todos os fatos, de todos os personagens, de forma aprofundada. Ele não narra aquilo, apenas o que ele consegue ver, sabe? Ele narra até o que ele não consegue ver. Por exemplo, os sentimentos, os pensamentos dos personagens. A mesma ideia aqui do narrador onisciente é a ideia de Deus ser onisciente, como a Bíblia fala, que Deus é onisciente. A palavra onisciente significa aquele que sabe de tudo. Vem do latim oni e ciência, por assim dizer. De forma bem resumida, não é do latim que eu expliquei, mas onis,
significa tudo, e ciente é de você ter ciência de alguma coisa. E esse onis aqui tem origem latina, é o que eu quis falar. Enfim, o onisciente é o que sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Deixa eu até colocar aqui para você entender melhor esse nome, que onis significa tudo, do latim. Enfim, é isso. Você consegue perceber que a diferença principal do observador para o onisciente é essa. Enquanto o narrador, observador, ele só consegue falar daquilo que ele vê de forma imparcial e objetiva, o narrador onisciente ele consegue falar de tudo, dos pensamentos, dos desejos. Ele consegue falar dos sentimentos dos personagens. E eu trouxe aqui um exemplo para tu conseguir perceber isso. Aqui, ó. Clarissa fica ali parada. Até aqui tudo bem. Você imagina que é um narrador observador. Porque ele está falando uma coisa óbvia. Tipo, você consegue olhar e ver que Clarissa está parada. É uma coisa que a gente consegue ver. Mas assim, com a sensação de culpa. Nem sempre a gente consegue perceber que ela está com a sensação de culpa. Se ela não falar pra ninguém, se ela guardar pra ela, a gente não vai ter como saber se ela tá com sensação de culpa ou não. Então aqui a gente consegue perceber que o narrador é onisciente. Torcendo para que uma estrela apareça de novo. Se ela estiver torcendo para ela mesma ali na cabeça dela, a gente não consegue saber também. Se ela ficar constrangida e não esboçar para ninguém, a gente não vai conseguir saber também. Agora uma parte importante é aqui, ó. Ela não é dada abaixo das celebridades. Não mais do que a maioria das pessoas. Mas não consegue evitar a atração exercida pela hora da fama. Ela não consegue evitar a atração exercida pela hora da fama. Isso aqui é uma descrição da personagem dela. Descrição da personalidade de Clarissa. Então, já é uma coisa muito assim abstrata, sabe? Não é uma coisa mais objetiva, é uma coisa mais subjetiva. Então é por isso que esse narrador aqui ele é onisciente, é um narrador que sabe de tudo. Olha como ele fala aqui de uma forma muito mais aprofundada. E por isso que eu te falei que enquanto o narrador observador ele fala de uma coisa mais superficial, ele conta uma história mais assim rasa, o narrador onisciente ele consegue ir muito mais além, consegue ir muito mais assim profundamente na história, nos sentimentos, nos desejos, no pensamento do personagem. Então é isso. A diferença é essa. É uma linha tênue entre o narrador observador e o narrador onisciente, mas você consegue perceber essa diferença, essa discrepância em relação a, ao jeito que ele aborda a história, o jeito que ele conta. Então, por exemplo, o narrador onisciente vai falar de tudo. Por exemplo, não. No caso, o narrador onisciente realmente vai falar de forma mais aprofundada de tudo que ele consegue saber, porque ele sabe de tudo. Enquanto o narrador observador, ele só vai falar aquilo que ele consegue ver, porque ele não sabe todas as coisas. É isso. Então ele acaba ficando mais assim, no raso, enquanto o narrador onisciente vai ficar aprofundando a história. E é isso. Aqui é o final do slide. Vou te passar esse material junto com a questão de uma lista de questões e a gente pode corrigir na próxima aula se você conseguir fazer ou se tiver alguma dúvida.